Senhor, que tem sido fiel a Ti e à nação. Proteja das ameaças, nós pedimos, como o Senhor protegeu Ananias, Azarias e Misael da fornalha. Ou aqueles como Charlie Kirk que se queimam no fogo. Tua palavra, Senhor, diz que ambos, os que foram livres da espada, os mortos à espada, por esperarem em Ti, Senhor, homens que o mundo não é digno deles. Senhor, sustenta cada testemunha fiel e faz de nós também testemunhas fiéis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com brado de guerra. Tem uma passagem no livro da Revelação, do Apocalipse, que eu gosto muito, que é quando João vê o anjo com um pé no mar e o outro pé na terra, né? No continente e no meio do mar. Nessa visão, o anjo dá um rolo a João e pede para ele comer. E ele come esse rolo, né? E ele diz que é doce na boca, mas amargo no ventre. A teologia nos diz que isso é a palavra de Deus. É muito bom na boca, né? Você falar o nome de Jesus, o nome de Deus, se dizer cristão, se dizer um bom cidadão, mas na prática fazer justamente ao contrário. E aí o evangelho ele vai ser amargo no seu ventre e vai ser punição em vez de bênção e graça. É o que essas pessoas exaltadas sempre fazem, pirotecnia nas igrejas, falam em línguas inventadas, dizendo que é a língua dos anjos, que elas nem sabem o que está falando, mas elas falam por uma pirotecnia. O Papa João Paulo II chegou a criticar também o ingresso de um movimento carismático, muito pirotécnico na Igreja Católica. Ele não gostava disso, porque se você observar a vida de Cristo, não tem pirotecnia. Ele chegou a criticar Tiago e o irmão, que eles estavam discutindo quem seria o primeiro no reino dos céus, e ele disse que os primeiros seriam os últimos. Eles se debatiam o caminho inteiro perguntando, e eles fizeram várias vezes a pergunta: Jesus, mestre, eu quero estar ao seu lado, quem é que vai sentar do seu lado? Queremos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. E ele foi contra, ele ficava transtornado, e ele chamava eles de trovão, porque eles eram muito... eles falavam muito e se incomodava Jesus. Ele não gosta de pirotecnia. Você vê que ele chorou no Horto das Oliveiras, lágrimas de sangue, e ele não era um semblante festivo. A igreja sempre foi acusada de mostrar um Jesus triste, mas na verdade a teologia percebeu que Jesus tinha essa tristeza desde criança, apesar de ser o escolhido, porque ele sabia das dores do mundo que ele tinha que carregar nas costas, do sofrimento que ele ia passar, as visões que ele ia ter. Ele chegou a ficar transfigurado lá no Monte Tabor, na transfiguração, e quando ele falava com Moisés e Elias, e ele tinha a seriedade do mundo nas costas. Ele não tinha brincadeira, ele não veio para brincadeira, para falar em línguas estranhas, ficar fazendo pirotecnia, sambando e gesticulando, para arrebanhar multidões. Ele arrebanhava multidões pela sua pregação verdadeira, por pregar o amor, um evangelho de verdade, por pregar um reino vindouro, não um reino aqui na terra onde um pastor diz que você pode conseguir uma Ferrari, que você pode ficar milionário, que basta ir na igreja que pagar o dízimo que você vai ter 10 vezes. Ele não negociava a fé, ele não negociava almas. Essa senhora e muitas outras que pregam aí, elas pregam um reino de muita facilidade, de que você consegue tudo na lorota, na lábia, quando na verdade a vida não é assim, né? E aí ela fala, é para o gigante acordar, e ela fala nos políticos que vivem no nome de Deus. Quem seriam esses políticos? Bolsonaro, que planejava matar o presidente eleito e o presidente do TSE? O Netanyahu, que está matando crianças todos os dias de fome e de bomba? O Estado de Israel, que já matou mais de 200 mil palestinos? O Trump, que se diz cristão e que causa guerras a todo dia e manda bombardear os lugares, não estalar de dedo, não tem o menor peso na consciência, ele usa as seclas dele, do governo dele? Quem? O Nicolas Ferreira, que vive mentindo nas redes sociais e que estava aí atrás de uma PEC da blindagem para se blindar para não ser investigado? Quem é esses que morreu pela espada em nome de Jesus, que ela cita aí?
E ela grita, acorda, gigante adormecido. Ninguém viu ela pedir o gigante adormecido acordar quando o Bolsonaro fazia motociata na pandemia e pessoas morriam na fila esperando vacina e ele com piadinha, zombando de quem estava morrendo na pandemia. Então, por que eu citei lá o anjo, né? Porque o evangelho é doce na boca e amargo no ventre. É muito fácil pregar, fazer marcha para Cristo, fazer aquelas excursões, fazer movimentos com igrejas bem iluminadas, com cadeiras bem confortáveis, com cantores gospel cobrando milhares de reais para fazer shows, gritar esbaforidamente o nome de Jesus e, na verdade, defender, se dizer conservador. E quando se diz conservador, se esquece que Jesus está longe de ser conservador. Se ele fosse conservador, ele tinha seguido o judaísmo, tinha seguido o que os fariseus queriam, ele veio para contestar. Ele contestou, ele falou até que era alguém que era uma espada cortante, né? Então, ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Mas quando ele estava falando espada, ele não estava falando de guerra, de arma, como a direita defende para matar o próximo, não. Ele estava falando espada no sentido teológico, no sentido espiritual, de cortar o mal pela raiz. Era esse tipo de espada que ele estava se referindo, a simbologia do anjo com a espada, de vencer o mal espiritual. Não é para vir matar pessoas como tem aqueles mitos na Bíblia, que um anjo desceu para ajudar o povo de Israel e matou 5.000 filisteus, não sei quantos mil inimigos de Israel, não. Isso é papo furado. Anjo nenhum vai descer para matar ninguém, todo mundo é filho de Deus. Não tem esse papo de povo de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E Jesus não era conservador. Foi por isso que ele foi morto pelos fariseus invejosos e hipócritas, por Herodes, que era representante do povo judeu, e por os militares. Ele era pobre, ele era carpinteiro, ele andava com os pobres, com os pecadores, e era sempre julgado por isso. Hoje em dia, uma direita limpinha, com suas roupas compridas, seus ternos bem passados, seu carrão novo na porta, e dinheiro movimentando igrejas, milhões de templos, com boas vitrines, boa cerâmica, boas cadeiras, boa iluminação e sempre comendo o tempo todo. Eles não bebem, eles dizem que não dançam, mas fazem tudo que os outros fazem. Eles trepam, eles fazem filhos, eles ganham muito dinheiro e eles andam bem arrumados, eles não passam fome que nem os primeiros cristãos passavam. Os primeiros cristãos foram perseguidos, jogados aos leões, eram pobres, dividiam pão e água e pregavam sem cobrar cachês caros. Tem pastor aí cobrando 20 e 30 mil por uma palestra que sequer toca na Bíblia, só fala de comportamento, de pauta de costumes, tentando julgar os outros, esquecendo do que Jesus disse. Antes de falar do cisco no olho do teu irmão, tira o algueiro do teu olho, que é o que esses pastores fazem. Eles pregam para colocar na mente da pessoa um sentido de pecado, para depois cobrar o dízimo. Que você só sai do pecado se você contribui com a igreja, com um projeto que Deus teria e que ele seria o emissário. Ou seja, essas pessoas são hipócritas. Elas usam o nome de Deus em vão para manipular, para ganhar dinheiro. Shows gospels caríssimos, editoras aí, evangélicas caríssimas, é loja evangélica, é cabeleireiro evangélico, é tudo evangélico, é tudo do mundo, é tudo atrás de dinheiro. Não tem negócio de evangélico, não. Evangélico é quem segue o evangelho, é quem faz o que o evangelho quer. E para seguir o evangelho tem que fazer o que? O que Cristo quer, que é bondade, bem-aventurança, mansidão, generosidade, príncipe da paz. Ele não gosta de armas, ele não gosta de nada disso. E não existe cristão de direita nem de esquerda. Na verdade, o cristão ele é apolítico, ele é alguém que preza a verdade, o amor, a justiça, a liberdade e os direitos humanos. Se você se diz conservador e não preza os direitos humanos, odeia pobre, odeia negro, odeia latino e prefere ditadores que nem o Trump, o Netanyahu e o Bolsonaro, saiba, você não é cristão. Você é um falso cristão, usando o santo nome de Deus em vão, porque Jesus, ele não era socialista nem comunista, não existia isso no tempo dele, mas ele era humanista, ele defendia os direitos humanos e era contra armas, e ele disse a Pedro, Pedro, não use a arma, porque quem usa da arma, por ela morrerá. Então, ele é contra a arma, é contra abuso de poder, é contra milionários, e por isso ele disse, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se salvar. Esses pastores cobrando milhares de reais por uma palestra e ficando milionários, é usando o santo nome de Deus em vão.